Olá, estamos de volta. Muito obrigada para vocês que estão com a gente ainda. Então, agora eu vou continuar a nossa demonstração. Só compartilhar aqui a minha apresentação. Pois bem. Então, agora a demonstração hoje vai ser dividida em dois equipamentos diferentes. Eu vou apresentar a primeira técnica, que vai ser a técnica de microdissecção, a laser, que eu acho muito legal e muito interessante, e eu acho que ela é pouco usada. Infelizmente, aqui no IFABIC, a gente tem praticamente 2 grupos só que trabalham com isso, aqui junto com a gente, e eu acho que é um equipamento bem legal. Eu espero que vocês gostem. E o que ele faz? Então, praticamente você tem uma amostra, um corte histológico, pode ter também cromossomos, você pode ter célula viva também, se você quiser. O que o equipamento faz? Ele vai cortar a região sua de interesse e vai transferir essa área para um tubo, para um Eppendorf, e você vai poder fazer a extração de RNA, DNA, proteína, fazer ensaio de proteômica, e assim por diante, de uma área específica daquele tecido, né? Normalmente, quando a gente trabalha, a gente vai fazer trabalho com Western blot, vai fazer extração de RNA, o que você faz em um tecido? Você macera aquele órgão inteiro com um monte de células diferentes dali, ou quando o órgão é muito grande, você consegue separar uma parte daquele tecido em regiões e faz um pool, né? E a microdissecção permite que você pegue exatamente aquelas células de interesse daquele órgão e faça a extração e análise daquela área, tá? Então, o equipamento que a gente tem é o Palm Microbeam, e ele tem um laser aqui em 355 nanômetros, e esse laser ele é capaz de cortar a amostra e enviar ela para uma tampa, sem causar danos na amostra, né? Danos estou falando de destruição, ele vai somente cortar, e também livre de contaminação, né? Porque você não tem contato nenhum com esse material. Como tem que estar o seu material? Normalmente você pode fazer com a amostra corada em HE. O nosso sistema não tem fluorescência, então não tem como a gente visualizar uma fluorescência. Mas se o seu tecido tem um contraste legal e você consegue identificar aquela região sem precisar corar, pode também. Ou, normalmente, o que o pessoal faz mesmo é a coloração de HE e depois fazer, para identificar a região certinho, cortar e depois fazer a extração. O que ele tem que ter algumas coisas específicas, né? Normalmente, tem essa lâmina ou lamínula, que ela possui uma membrana de naftalato de polietileno, que é o PEN. Então, essa membrana ela vai facilitar a sua coleta, fica mais fácil do material soltar, principalmente se ele for muito espesso. Essa membrana, ela, na hora que você corta o seu material, ela corta junto e ela se solta facilmente da lâmina. Você tem menos desidratação do seu material e consegue remover totalmente o seu tecido. Então, a gente pode comprar isso daqui como lâmina ou lamínula. Isso vai depender da objetiva que você vai usar. Então, eu vou mostrar depois para vocês as objetivas que a gente tem. Para a lâmina, a gente só tem uma objetiva, que é a objetiva de 40 vezes, que é possível fazer em lâmina. As outras objetivas são todas para lamínula. Então, você compra essa lâmina já com essa membrana.
Mas sempre eu falo para as pessoas, primeiro, põe seu material numa lâmina comum, traz aqui e vamos ver se ela se solta facilmente. Aí você não precisa gastar comprando essas lâminas com membrana, tá? E tem material que solta super fácil. E outra coisa, eles têm também os tubos de coletores, né, os Eppendorfs, com uma cola, um adesivo na tampa. Isso ajuda também o material na hora que ele for ser catapultado, né, for lançado, ele adere nessa cola. Mas também há outra coisa que a gente vai adaptando, né, ao longo dos anos. Muitas vezes as pessoas vêm e já colocam direto o tampão de extração aqui. Cabe uma gotinha aqui. Você só precisa ficar atento se essa gota não vai secar, né? Depende do tempo que você vai levar cortando ali. Então, coloca já direto o tampão de extração e depois fecha o tubinho e continua, tá? Então, eu acho bem legal esse microscópio. Então, aqui eu vou passar para vocês um esqueminha das Então, AIS. eu vou mostrar para vocês exatamente como é que funciona o nosso sistema de microdissecção. Esse vídeo eu peguei no site das AIS, tá? E é exatamente o mesmo microscópio que temos aqui no IFABIC. Então, eu tenho um laser 355 nanômetros. Então, esse laser vai incidir no meu refletor e vai chegar na minha objetiva até atingir a minha amostra. E aí ele vai realizar corte da região minha de interesse que eu desenhei para ele. Essa espessura de corte depende bastante da objetiva. Quanto maior a objetiva, mais fino vai ser esse corte, tá? Depois a gente realiza um pulso de laser e manda para o meu tubo coletor. Então, é bem assim, né? É bem simples mesmo, tá? E o software desse equipamento também é muito simples de se usar. Então, o que eu vou mostrar para vocês é como que a gente faz para setar, né, o experimento e todas as formas que tem de se fazer o corte. Porque tem amostra, por exemplo, você tem amostra de planta, que tem uma membrana celular mais rígida, você tem vários tecidos diferentes, né? Então, você pode escolher vários tipos de corte e maneiras de você mandar a sua amostra para o tubinho. Tá bom? Vou iniciar aqui, então. Então, o programa do Palm, a gente inicia no Palm Robô. A nossa versão é a versão 4.3, já é uma versão mais antiga, mas ela funciona super bem. Vou iniciar. Isso. Então, eu vou começar a mostrar para vocês o que são essas abas aqui. De início, essa aba é que permite que a gente ande com a nossa platina através do mouse. Aqui é para parar o que você pode estar fazendo de alguma função. Essa é para você movimentar a sua platina. Ela faz esse barulho mesmo. Você movimenta a platina para você poder colocar a sua amostra no microscópio. Então, a gente tem várias opções de platina que a gente utiliza. Normalmente são essas que dá para colocar 3 lâminas ao mesmo tempo. Então, vou mostrar para vocês como coloca. Depois de colocado, a gente retorna até a nossa área de trabalho. Isso. Agora, essa outra opção que é uma tampinha de Eppendorf, é quando você quer observar o que foi catapultado para sua cap, para sua tampa, tá bom? E aí você pode olhar isso na ocular e ver se a sua amostra realmente foi parar na tampinha. Só clicar de novo em cima, ela vai voltar de novo para sua área de trabalho.
Essa outra opção, que é uma plaquinha, ela é para você determinar qual é o suporte que você está usando para segurar o seu tubo de recolhimento de amostra. Então, as opções que a gente tem aqui são, você pode colocar somente a tampinha do tubo coletor, ó, que vai ficar um suporte mais ou menos assim, né? Esse desenho de suporte. Ou você pode colocar para colocar o tubo todo, que é a opção que a gente mais usa, porque você pode pegar, colocar o seu tampão de amostra aqui na tampa, e aí você terminou de coletar, você já fecha o tubo e já vai partir para a extração do seu material. Aí pode extrair RNA, proteína, o que você quiser. DNA. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente coloca o tubinho de Eppendorf no suporte, para ele ficar com o cap, com a tampinha, virada para baixo. E essa cap é onde a gente vai colocar ou um adesivo ou o buffer para coletar a amostra. Essa região aqui é uma região somente para tirar foto, tá? Ela dá um tom diferente na imagem. E é isso, então a gente vai pedir pro tubinho ir direto na minha amostra, então vocês vão ver que o tubo se aproximou bastante da amostra, e aí fica bem pertinho, tá? Fecha. Essa rosa dos ventos, ela é o que vai te mostrar a sua platina, então eu posso movimentar a minha platina mais rápido em cima da minha amostra. Ou eu posso vir para minha outra amostra que está aqui do lado, tá? E ele vai bem mais rápido do que se você andasse pelo seu joystick, tá bom? E é isso. As outras opções, essa aqui é para você ter o domínio sobre o microscópio, para conseguir olhar na ocular. E aqui é para tirar foto e salvar. Daí, em seguida, a gente vai partir para a parte de calibração da nossa câmera. Então, eu posso vir na autoconfiguração, pedir para ela fazer, como ela acha ideal. Eu gosto da parte do linear. Ou eu posso eu mesmo configurar, então eu posso colocar o tempo de exposição, o balanço de branco, se eu acho que não está muito branco, ou vir no avançado, que daí você pode alterar mais coisas na sua câmera. Mas a gente nunca parte para esse ponto, porque a imagem que a gente vê aqui é somente para localizar a região que eu quero, a minha região de interesse que eu quero extrair da minha amostra, né? Então aqui são as minhas objetivas. Cada objetiva ela tem uma especificidade diferente. Então a objetiva de 20, por exemplo, é uma objetiva que ela é seca, mas a distância de trabalho dela é bem curta. Então ela só dá para você utilizar com amostras que estão presas em lamínulas. A de 40 já é uma objetiva que ela tem um anel de correção e você pode trabalhar tanto com lamínula quanto com lâmina, né? A lamínula vai de 0,17 milímetros e a lâmina é até 1,5 milímetros. E ela trabalha a seco também. Já a objetiva de 63 e a objetiva de 100 são objetivas de imersão a óleo, e aí a distância de trabalho é bem curta, então ela só dá para você utilizar com suporte com lamínula. Aqui nessa outra parte, o que eu tenho? Eu tenho a velocidade, eu posso controlar a minha velocidade da platina, a velocidade do meu corte, a velocidade do meu tiro, da posição. Então eu tenho várias opções aqui que eu posso trabalhar. Agora nessa aba aqui,
eu posso determinar a energia que eu vou usar de laser para cortar e o foco desse laser, para eu obter o corte mais fino possível, que seja capaz de cortar a minha amostra. Então, isso vai depender se a sua amostra é mais espessa, se não é, se a sua amostra ela é mais rígida para se fazer o corte. E esse LPC é a energia e o foco que eu vou utilizar de laser para poder Então, o programador pedi para ela fazer, porque a imagem que a gente vê aqui é somente para localizar a região que eu quero, a minha região de interesse que eu quero extrair da minha amostra, né? Então, aqui, usar com suporte que seja capaz de cortar a minha amostra. Então, isso vai depender se a sua amostra é mais espessa, se não é, se a sua amostra ela é mais rígida para se fazer o corte. E esse LPC é a energia e o foco que eu vou utilizar de laser para poder dar o tiro que vai catapultar essa minha amostra que eu cortei para o meu Eppendorf, tá bom? Então, para eu fazer isso, o que eu faço? Eu vou liberar a minha platina para o meu mouse. Eu posso tanto apertar aqui quanto eu apertar o F7. Então, eu vou apertar aqui. Então, agora quem comanda é a minha platina, é meu mouse. Embaixo da mesa a gente tem um pedal que conforme eu aperto, ele vai atirando, tá? E no teclado eu vou usar as teclas Home e End para determinar o foco do meu laser, ó. Então eu aumento o foco, vocês vê que vai alterando, né? Então vai ficando mais espesso ou mais fino o meu corte. E a tecla Page Up e Page Down, eu vou conseguir alterar a energia de laser que eu vou utilizar. Então, o ideal é que também não se utilize muito, para ficar uma coisa bem fininha, que eu vou ter menos destruição da minha amostra, um corte mais fino, ó, que seja capaz de cortar. Ó, já viu que ela até voou, mas ela tá presa ali, ó. Então, eu consigo determinar isso. Precisa ter um pouco de coordenação motora, coisa que eu não tenho muito, para determinar isso daí. A energia de tiro, normalmente a gente coloca o alto LPC, mas eu vou fazer um teste e a gente vai ver o que vai acontecer, se vai ter uma destruição muito grande ou não. Tá? Então, para eu liberar, eu aperto qualquer botão do mouse, ele já liberou a minha platina. Então, por exemplo, eu vou dar um tiro aqui e vou ver o tamanho desse rombo que vai ficar. Ah, esqueci de colocar o cap. Olha isso aqui. Tá muito forte, né? Então, vamos lá. A gente pode tirar um pouco da energia, tirar um pouco do foco. Vou colocar a minha tampinha lá. Então, eu vou dar um outro tiro aqui para testar. Ó, já ficou um rombo bem menor. Ainda posso diminuir um pouquinho mais. Então, isso a gente vai testar de acordo com a sua amostra, tá bom? Então, eu posso ir fazendo assim, testando qual que vai ser o parâmetro ideal. Ou eu venho e ponho o alto LPC, que de acordo com o que eu coloquei de energia de corte, ele vai me dar o tiro, tá bom? Então, eu vou deixar no alto. Feito isso, determinei qual é o meu melhor tiro, o meu melhor corte. Eu vou vir para minhas opções de corte que eu tenho. Então, nessa aba aqui, eu tenho todas as opções que eu posso
fazer para conseguir efetuar meu corte ideal. Então, eu tenho desenho à mão livre, reta, então posso fazer uma reta, posso desenhar um quadrado ou posso desenhar um círculo. Então, eu vou desenhar todos à mão livre para vocês verem. Então, a opção que eu tenho, a primeira opção aqui que eu tenho, que é cortar. Então, eu venho, desenho, ele vai cortar, somente cortar aonde eu desenhei, exatamente onde eu desenhei. Então, ele vem e corta. Outra opção, que é cortar, cortar e quase fechar. Tá vendo que ele deixa ainda preso? Porque às vezes eu quero só cortar e ver se ele cortou na região certa, se realmente foi efetivo o meu corte, para depois eu vir e dar um tiro. Tá? Outra opção é cortar e fechar. Então, eu desenho minha área, ele vai fechar o meu corte totalmente. E também só vai efetuar o corte. Ele vem e só efetua o corte. Ok, você viu que a minha amostra está até soltinha ali. Outra opção é a de tiro. Então, eu venho, dou um tiro, o LPC, e ele vai soltar a minha amostra. O Line Auto LPC, então, o que ele vai fazer? Em toda a região que eu desenhar, ele vai colocar tiros. Em toda a linha. Então, isso daí eu utilizo muito quando a amostra é muito espessa ou muito rígida. Então, vocês vão ver que a destruição é bem forte. Tá? A espessura que ficou esse corte, né? Outra opção é o Auto LPC, que ele vai fechar o meu... não vai fechar. Ele vai atirar na área que eu determinei aqui para ele. Então, ele já vai vir e já vai encher de tiro em toda aquela área que eu determinei para ele. Bom, já esse Close Cut e Auto LPC, o que ele vai fazer? Deixa eu vir um pouquinho para o lado aqui. Eu já estou destruindo toda a minha amostra, né? Ele vai fechar o meu corte, vai cortar e atirar no centro depois. Vamos lá? Então, ele corta, fecha e vai encher de tiros. É legalzinho esse programa. Depois eu tenho a opção do robô LPC. Então, o que ele vai fazer? Ele vai desenhar e no final do meu desenho, ele vai dar um tiro. Então, ele vai vir, vai cortar e no finalzinho vai atirar. E a última opção, que é a opção mais usada, é você desenhar aqui a área que você quer, ele vai fechar e vai dar um tiro no centro. Então, ele vai fazer o corte. E vai dar um tiro no meio. E isso levou para o meu cap. Então, ótimo. Aí, eu vou determinar, então, qual é o meu melhor corte, né? Tanto energia quanto foco. O LPC, o ideal de tiro, de energia e foco de tiro, e qual dos tipos de corte que eu vou efetuar para minha amostra.
Determinei isso, é só vir e começar a fazer várias e várias amostras para você ter uma quantidade que seja suficiente para você conseguir resultado, né, no seu experimento. E é isso. Então você pode vir depois, pode até brincar um pouco com o equipamento. Deixa eu ir para uma área mais bonitinha. Ele é bem simples de manusear. E também eu posso determinar meu desenho e levar para onde eu quiser. Então, vocês viram que é bem simples, né, o Palm. E uma vez que você setou seus parâmetros, normalmente a gente ou pede para tirar uma foto ou anotar. Aí sempre é só vir, anotar, colocar as informações de foco e de potência do seu laser e começar a coletar a amostra. Até assim, o RNA, quando a gente vai coletar o RNA, que é um pouquinho mais complicado, porque você tem que ter, a sua amostra tem que estar congelada. Mas a gente já fez esse tipo de experimento, a gente tem menos 80 lá no Infabic, então assim, dá para, a gente deixava as amostras no menos 80, trazia para perto do microscópio, corava ela com HE e fazia a extração. Vende kits que são próprios para isso, sabe? Para fazer uma coloração em HE para você ter um contraste e depois poder extrair o RNA. Então, assim, é bem bacana. Dá para fazer bastante coisas interessantes. E, continuando aqui, agora, depois vai ter agora a demonstração que o Vitor vai fazer para vocês, que é do FCS. Tá? Vocês lembram da aula da Adriana de hoje de manhã, né? Que o FCS, você tem o foco do laser e você vai ver, vai quantificar as partículas que estão passando, a velocidade dela, a curva de correlação, né? O raio hidrodinâmico dessa amostra, que também é muito interessante. Se a sua amostra pode estar ligada ou não a algum outro composto, e aí você consegue, pelo tempo de difusão dela, confirmar, né, que ela tá interagindo, tá? E aqui tá a objetiva que a gente utiliza. Essa objetiva aqui no microscópio Upright, ela tem essa proteção aqui na capinha, né? Então você pode colocar a objetiva direto em contato com a sua amostra e você faz aquela gota. Então fica muito jóia, tá? Mas é possível também a gente fazer o FCS no invertido também. Ela é um pouquinho mais chatinha porque você tem a lâmina entre a sua amostra e a objetiva, né? Mas é possível também, você consegue focar o seu laser acima da lamínula e consegue fazer as medidas. O que mais o equipamento tem que ter? Ele tem que ter a licença para fazer FCS. Então, é um software que a gente compra das ZEISS para fazer a medida de FCS. Então, assim, eu tenho confocal lá e eu quero fazer. Mas se você não tiver a licença, não tem como fazer, tá? Então, porque ele tem que conseguir registrar, né, os dados, fazer a contagem. Então, é uma licença que a gente tem. Então, esses dois equipamentos no Infabics são apropriados para fazer o FCS, tá bom? Então, agora o Vitor vai mostrar para vocês como é que a gente faz para adquirir no software. Ok, vamos começar nossa demonstração de fazer uma medida para o FCS.
Então nós estamos aqui no microscópio upright das eyes. Eu coloquei no foco do objetivo uma solução de água com rodamina. Essa aqui é a tela inicial do programa. Vou deixar maior para facilitar a visão. E aqui tem os menus locate para visualizar, aquisição no caso se a gente fosse fazer com focal, e menu do FCS. Então ele abriu aqui essas opções. A gente pode usar todos esses lasers para fazer a medida. Caminho da luz. Ele costuma esconder configuração, então geralmente tem que vir aqui apertar Show All. A gente tem a opção de fazer cross-correlação, correlação cruzada ou autocorrelação. Isso aqui nós não vamos fazer. Então vamos fazer só autocorrelação. Vamos escolher um canal. Nós vamos usar laser em 488. Então a gente vem aqui e ativa ele. Aqui a gente muda de dicróico para o dicróico de 488 e acerta aqui a janela que nós vamos querer detectar. Então aqui está pegando de 499 e a 639. Vamos ver o que mais a gente tem de opção aqui. Menu de aquisição. Tempo de medida, 10 segundos tá bom. Quantas repetições? Vou colocar 10 também. Bleach time, caso você tenha um corante que sofra photobleaching, você pode escolher incidir o laser na amostra sem fazer medida por um certo tempo e pode escolher fazer um bleach com outro comprimento de onda. Então não vamos usar, vamos deixar 0. Abertura do pinhole. Também acho que 30 está de bom tamanho. Depois, esse aqui a gente vai usar depois que fizer a curva. Algumas opções mais avançadas aqui da correlação, de como que ele vai fazer o cálculo. Binning, o tempo máximo que ele vai usar para correlação aqui. E o tal channel também é outro parâmetro que ele usa para fazer o cálculo. Eu não vou mexer nisso. Vamos deixar assim no padrão. Então vamos apertar esse count rate, que ele já vai incidir o laser e começar a contar. Então vamos fazer uma medida para ver. Snap. Vai fazendo, 9, 10 segundos. Opa. Ele vai fazer os 10. Quando ele repetir 10 vezes, ele vai fazer 10. Então, o que a gente tem aqui? Nesse primeiro, ele está só mostrando a contagem em função do tempo. E parece que é ruído, mas não é. E aqui ele já está fazendo a curva de correlação. É bem simples. Vamos ver se dá para esconder isso aqui um pouquinho. Não. Fazer a medida do FCS não é difícil. Se tiver com a amostra pronta e dando um bom sinal, é só apertar aqui, iniciar o experimento, ele vai fazer 10 vezes.
Ok, está feita a medida. Parece que ficou bom. Agora, vou fazer uma coisa que talvez eu devesse ter feito antes, mas vai ser bom para a gente comparar. É importante fazer o alinhamento do pinhole. Então, vou fechar ele um pouquinho mais aqui em 15 e mandar ele alinhar. Ele vai fazendo medida, vai fazendo as contagens, vai fazer um gráfico aí de qual a posição ótima do pinhole. Tá próximo já. Ajuste grosso, ajuste fino. Agora estamos fazendo ajuste fino. XY. Ok. Então aqui a gente estava mais ou menos com 20 contagens. Vamos ver se melhorou. Eu fechei o pinhole, né? 30. Se tiver alguma dúvida de qual foi, como que você fez uma medida, aqui no info tem tudo. Laser, 2%, pinhole em 30, isso aí mesmo. Count. 24, melhorou um pouco. Vou mandar fazer um novo para comparar os dois. Vou pegar a média desse aqui, a média desse aqui. Tá bom.
Agora vamos dar uma olhada no fit da curva. Eu tenho a opção aqui de fazer um ajuste da curva por modelos. Vamos pegar um modelo aqui de um aluno. Vamos ver o que ele colocou. Tripleto, uma componente. Deixa eu ver. Translação e tripleto. Ok. Acertar. Fit. Tem que selecionar em um deles. Vamos ver como é que está saindo. Depois a média aqui ficou estranha. Vamos ver o primeiro. Ok. Mesma coisa. Aí, como é que a gente pode salvar? Pode vir aqui, Save As, ele vai salvar um arquivo FCS. Escolher aqui ok, save. Também é possível exportar esse no arquivo texto. Like text to file. Vamos ver como é que ficou salvo aquilo. Então aqui ele está dando tanto o tempo e a curva de correlação, quanto o ajuste. Está dando duas colunas. E aqui, se a gente quiser exportar esse arquivo aqui, fazer correlação em outro software, dá também. Está dando toda a medida que ele fez. É isso aí, basicamente. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, pode mandar para o nosso e-mail e obrigado por assistir. Então, o FCS não tem imagem, né? Então a gente já não gosta tanto. Tem mais as curvas de correlação e tudo mais, né? Mas é um experimento também muito interessante, tá? Que a gente pode tirar muitas informações sobre a sua amostra. Bom, principalmente quem quer caracterizar uma amostra nova, interação entre duas moléculas, ele é bem bacana, tá bom? E eu esqueci de mencionar com vocês, o Infabic, hoje a gente tem 2 técnicos, né? Que sou eu, que sou bióloga, e o Vitor, que é físico. Então, assim, a microscopia a microscopia é a física, que tem a parte da técnica, e a biologia, que tem a parte dos materiais, né? Porque a maioria das amostras são amostras biológicas. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à técnica ou em relação também a processamento da amostra, até os fluoróforos que vocês querem usar, se acha que vai dar certo, se não vai, pode escrever para a gente, tá? No nosso e-mail.
que a gente tenta ajudá-los e até a montar os experimentos. Tá bom? Então, é isso que a gente tinha para passar hoje. Obrigado para vocês. Eu vou tentar colocar a lista, de novo, o link de presença, qualquer coisa, porque eu não estou conseguindo acessar aqui o link para mandar para vocês, tá? Mas eu vamos ver se dá tempo do Breno mandar ainda. Consegue mandar, Breno? Antes da gente encerrar? Sim. Então, o Breno vai colocar nos comentários o link da tarde. Ele está escrito como manhã, é porque houve um erro de digitação aí. Mas ele está valendo, tá bom? Pode escrever nesse link mesmo, que a gente sabe que é manhã e que é tarde, tá? E é isso. E amanhã a gente espera vocês no último dia, que acho que também é um dia que é bem legal também. Eu adoro todas as técnicas. E se vocês quiserem, venham até o Infabic. Tragam as suas amostras. Tá bom? Até mais. Obrigada, gente.